ao vivo com a gente, trazendo as últimas informações. Oi, Júlio, boa tarde. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, desde ontem, já à tarde da noite, o presidente Michel Temer e o governo têm duas grandes maratonas a enfrentar. A primeira é explicar... A gente está com um probleminha no áudio. Aqui no estúdio eu ouvi o Júlio Mosquera, aparentemente vocês em casa não. A gente volta a falar com ele daqui a pouquinho. Alguns caminhões-tanque carregados de combustível já estão deixando as refinarias desde o meio da manhã. Vamos agora conversar com o repórter Genilson Araújo, que está no Globocop, sobrevoando a Reduc. Genilson, boa tarde. Qual é a situação por aí? Bem, Doni, boa tarde a todos. As carretas, os caminhões continuam saindo daqui escoltados. Saem daqui escoltados para levar combustível para setores estratégicos aqui do estado, como a segurança, o setor de transporte e também o setor de saúde. Nós temos informações que 8 carretas saíram durante a madrugada após uma negociação. Saíram daqui escoltadas justamente para atender esses setores. Muitas carretas já saíram, inclusive, para fornecer combustíveis para empresas de ônibus. Só para que o nosso telespectador tenha ideia, ainda na capital fluminense, apenas 45% da frota estão circulando, apenas 45% da frota. E em todo o estado são 40%. 5 universidades públicas continuam sem aulas, entre elas a Unirio, a UFRJ, a UF e a Universidade Rural, além da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o Comando Militar do Leste, 26 escoltas já foram realizadas aqui, Doni. A situação é de tranquilidade em frente à refinaria de Duque de Caxias. Há reforço no patrulhamento, no policiamento aqui com homens da Polícia Militar e também homens do Exército. Os primeiros postos começaram a ser abastecidos no início da manhã e já há uma corrida por combustível para o cidadão que procura abastecer seu carro. Doni. Portanto, Genilson, veículos carregados com combustível conseguindo sair das refinarias com escolta. Mesmo assim, são poucos. Para atender a demanda, a gente vai ver agora a reportagem do Danilo Vieira. No principal acesso à refinaria, homens da Polícia Rodoviária Federal hoje faziam um pente fino. Assim como nos últimos dias, ainda havia manifestantes na entrada da Reduc, mas sem bloqueios. Mesmo assim, ao longo dessa manhã, os caminhões que saíam carregados de combustível eram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal e até por homens do batalhão de choque da Polícia Militar. Já os caminhões de gás de cozinha puderam seguir sozinhos, sem escolta. Depois de passar o fim de semana com bombas zeradas, os cariocas começam a receber hoje algum abastecimento. O Sindicato dos Proprietários de Postos de Gasolina espera receber hoje da Reduc 5 mil litros de cada tipo de combustível, gasolina, diesel e etanol. A expectativa é que a situação se normalize dentro de 4 ou 5 dias. No Maranhão, metade dos postos de São Luís foi abastecida com combustível que chegou ao porto de Itaqui. Com caminhoneiros dificultando o acesso ao terminal, a saída foi escoltada pela Polícia Militar. Manifestantes também permanecem em frente à refinaria Alberto Pasqualini, na região metropolitana de Porto Alegre. De manhã, pelo menos 10 veículos saíram com escolta do Exército para abastecer os setores de aviação, saúde e segurança. A Replan, em Paulínia, no interior de São Paulo, refina cerca de 20% do petróleo no Brasil. Hoje, os petroleiros da unidade pararam as atividades por 8 horas. Mesmo assim, pelo menos 30 caminhões conseguiram sair escoltados para o abastecimento de serviços essenciais. 6 vão para o aeroporto de Viracopos. Já as 5 distribuidoras de Santa Catarina estão bloqueadas. Apenas um caminhão com combustível saiu do centro de distribuição da Grande Florianópolis para abastecer as viaturas da Polícia Rodoviária Federal. 2 caminhões cheios estão retidos. No Paraná, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis conseguiu uma liminar para garantir o abastecimento dos postos. A tropa de choque da Polícia Militar garantiu o carregamento de caminhões-tanque na única refinaria do estado e a escolta nas estradas. Quase todos os postos de Curitiba estão sem combustível. Vamos agora ver qual é a situação em Minas Gerais. A repórter Larissa Carvalho sobrevoa a refinaria Gabriel Passos em Betim, na Grande BH. Oi, Larissa, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. A situação da BR-381 é a seguinte. Entre Minas e São Paulo tem 13 pontos de manifestação. Mas em nenhum deles os manifestantes estão ocupando a rodovia ou o acostamento. Todos estão concentrados, como a gente pode ver aqui um exemplo pertinho da Regap, estão ocupando um posto ou outro de combustível. A gente está sobrevoando também a refinaria.
Já já a gente volta a conversar com a Larissa, que está sobrevoando a região da Grande BH, em Minas Gerais. Vamos restabelecer o nosso contato com o Júlio Mosquera em Brasília, porque o governo federal passou amanhã reunido, uma reunião do gabinete de crise e a primeira depois do anúncio do presidente Michel Temer com novas medidas ontem à noite. Né, Júlio? Agora sim, acho que está tudo normalizado. Acho que sim. Boa tarde para você, Doni, boa tarde para todos. Pois é, desde ontem o governo entrou em duas maratonas. A primeira para explicar detalhadamente as propostas feitas aos caminhoneiros com as reivindicações da categoria que foram atendidas. Para isso, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, desde manhã está concedendo entrevistas, esteve no Bom Dia Brasil, falou no Ministério da Fazenda, esclarecendo de onde o governo vai tirar o dinheiro para bancar os 46 centavos do desconto sobre o óleo diesel. O governo se preocupa muito também e tem essa outra maratona, que é acompanhar minuto a minuto o que está acontecendo nas rodovias brasileiras. A última informação é de que ainda haviam 557 concentrações, pontos de concentração de caminhoneiros nas estradas. A grande prioridade do governo é reestabelecer o abastecimento do setor de saúde para que hospitais, clínicas, laboratórios possam voltar à normalidade. Aconteceu aqui hoje no Palácio Planalto uma reunião envolvendo 9 ministros, entre eles o da saúde, por causa desse setor prioritário. E neste momento o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, está dando uma entrevista. Padilha falou que a proposta do governo já foi feita, a negociação está encerrada. O governo considera que foi vitorioso nessa negociação e espera a normalização de todas as estradas brasileiras o quanto antes. Vamos ouvir um trecho da entrevista do Padilha. Consigamos diluir as concentrações que ainda existem. Apenas um dado referencial, nós tivemos no curso desse período 1.200 concentrações, algumas com paralisação e obstrução, e destas, a nossa Polícia Rodoviária nos informa que nós conseguimos desativar ou dispersar 728, isso é 56%, e que ainda restavam hoje de manhã, no boletim que foi feito às 8 horas da manhã, 557 concentrações em todo o território nacional. Aí nós estamos naturalmente esperando que este movimento de retomada da atividade acelere no curso do dia de hoje e amanhã, para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. Na cidade do Rio de Janeiro,